Missão Viking. Primeira sonda americana a pousar com sucesso em Marte. E ela enviou fotos. Milhares delas. Mas tem uma que a NASA não queria que você visse. Uma estrutura gigante na superfície de Marte. Com formato de rosto humano. Olhos, nariz, boca. Quilômetros de extensão. Olhando para o céu. A NASA disse que era ilusão de ótica. Jogo de luz e sombra. Pareidolia. Nosso cérebro vendo padrões onde não existem. Mas quando fotografaram de novo 25 anos depois com câmeras melhores, a estrutura continuava lá. E ao redor dela, pirâmides. Estruturas geométricas perfeitas. E algo que parece uma cidade antiga enterrada. E não é só isso. Existem dezenas de fotos da Viking mostrando coisas que não deveriam estar em Marte. Objetos metálicos. Estruturas artificiais. Até algo que parece uma estátua. A NASA arquivou tudo. Classificou. E até hoje, recusa-se a investigar de verdade. Por quê? O que tem em Marte que não querem que a gente saiba? Vamos expor essas imagens. Porque o que você vai ver vai mudar como você enxerga o planeta vermelho. Vamos começar pela mais famosa. A face de Sidônia. A NASA arquivou tudo. Classificou. E até hoje, recusa-se a investigar de verdade. Por quê? O que tem em Marte que não querem que a gente saiba? Vamos expor essas imagens. Porque o que você vai ver vai mudar como você enxerga o planeta vermelho. Vamos começar pela mais famosa. A face de Sidônia. 25 de julho de 1976. Orbiter da Viking 1 fotografa a região chamada Sidônia. E numa das imagens aparece estrutura bizarra. Uma formação rochosa que parece um rosto humano gigante. 3 quilômetros de comprimento. 400 metros de altura. Com simetria quase perfeita. Olhos. Cavidades oculares profundas. Nariz proeminente. Boca. Até o que parece ser cabelo ou capacete na cabeça. Quando a foto foi divulgada, causou sensação. Mídia mundial cobriu. E especulações explodiram. A NASA rapidamente emitiu comunicado. Disse que era formação natural. Combinação de luz, sombra e baixa resolução criando ilusão. E arquivou o assunto. Por 25 anos. Mas pesquisadores independentes não deixaram morrer. Começaram a analisar a foto com softwares de processamento de imagem. E descobriram coisas estranhas. A simetria era estatisticamente improvável para a formação natural. A relação entre largura e altura dos olhos era consistente com proporções humanas. E havia detalhes que não deveriam existir se fosse só rocha. Pior ainda. Quando olharam ao redor da face, encontraram outras estruturas. A 15 quilômetros de distância, um complexo de formações que ficou conhecido como cidade. Estruturas em forma de pirâmides. Algumas com 5 lados perfeitos. Alinhamento geométrico entre elas. E uma estrutura massiva chamada D&M Pyramid. Pirâmide de 5 lados com ângulos precisos. Alinhada astronomicamente. Coincidência? Erosão natural criando formas geométricas perfeitas? A comunidade científica dizia que sim, mas alguns cientistas começaram a ter dúvidas. Em 1998, a NASA finalmente enviou outra sonda para fotografar Sidônia de novo, Mars Global Surveyor, com câmeras muito melhores, e fotografaram a face novamente, com resolução 10 vezes superior. A NASA divulgou a imagem dizendo: "Vejam, não é nada, só uma montanha." Mas quando especialistas independentes processaram a imagem, algo estranho apareceu. A face continuava lá, menos óbvia por causa do ângulo de luz diferente. Mas a estrutura estava presente. E mais importante, os detalhes ao redor confirmavam padrões geométricos. As pirâmides eram reais. O alinhamento era preciso demais para ser aleatório. Então por que a NASA insiste que não é nada? Teoria número 1. É realmente nada. Formação natural. E estamos vendo padrões porque queremos ver. Pareidolia é fenômeno real. Cérebro humano evoluiu para reconhecer rostos. Vemos rostos em nuvens, em pedras, em manchas na parede. Então ver rosto em formação rochosa marciana não é surpreendente. Mas o contra-argumento é: pareidolia não cria simetria matemática. Não cria alinhamentos astronômicos entre estruturas separadas. E a análise estatística mostra que a probabilidade de erosão natural
Criar aquelas formações específicas naquela configuração é extremamente baixa. Teoria número 2. São ruínas de civilização marciana antiga. Marte já teve água, atmosfera mais densa e condições potencialmente habitáveis há bilhões de anos. E se uma civilização se desenvolveu lá e construiu monumentos, e depois, quando o planeta morreu, esses monumentos ficaram? A face seria monumento. As pirâmides seriam estruturas arquitetônicas. A cidade seria complexo urbano antigo. E a NASA sabe, mas não pode divulgar, porque as implicações seriam catastróficas. Provar que civilizações inteligentes existiram em outro planeta reescreveria tudo: religião, história, nossa compreensão da vida no universo. Então mantém silêncio e desacreditam qualquer evidência. Teoria número 3. Não é civilização marciana. É evidência de visita alienígena. Marte foi usado como base, outpost, e esses monumentos foram deixados por quem visitou. E se esses mesmos visitantes vieram para a Terra e construíram pirâmides aqui também? As pirâmides de Gizé têm alinhamento astronômico preciso. As pirâmides de Sidônia também. Coincidência? Agora vamos além da face. Porque existem outras fotos da Viking que são igualmente perturbadoras. Foto Sol 713. Tirada pelo rover Viking em superfície de Marte. Mostra objeto metálico semi-enterrado. Forma cilíndrica. Superfície lisa. Claramente diferente das rochas ao redor. Parece pedaço de maquinário. Ou destroço de nave. A NASA disse: reflexo em rocha. Ângulo de luz criando ilusão. Mas a análise mostra que o objeto tem brilho metálico. Rochas não refletem assim. Foto Sol 528. Objeto que parece estátua humanoide. Proporções similares a corpo humano, sentado em posição estranha. A NASA arquivou sem comentário. Foto Sol 1007. Estrutura que parece entrada de túnel. Abertura perfeitamente retangular na lateral de colina. Escuridão profunda dentro. Entrada natural de caverna? Ou algo construído? E tem mais. Foto mostrando objeto esférico perfeitamente redondo em meio a terreno irregular. Esfera de aproximadamente 30 centímetros. Lisa. Sem marcas de erosão. Artefato. Ou rocha que por acaso ficou perfeitamente esférica? A NASA tem explicações convenientes para tudo. Sempre erosão. Sempre luz. Sempre pareidolia. Mas a quantidade de coincidências começa a ficar estatisticamente improvável. E aqui entra o problema. As fotos originais da Viking não são facilmente acessíveis. A NASA disponibiliza versões processadas, comprimidas, em resolução reduzida. Os arquivos originais, classificados, ou perdidos. Pesquisadores que tentaram acessar dados brutos da missão Viking foram negados. Disseram que os arquivos estão corrompidos. Que backups foram perdidos. Conveniente. Em 2001, houve vazamento. Um funcionário aposentado da NASA liberou arquivos não oficiais. Imagens da Viking que nunca foram divulgadas publicamente. E essas imagens mostram coisas ainda mais estranhas. Estruturas tubulares saindo do solo. Objetos que claramente não são rochas naturais. E até algo que parece vegetação. Vegetação em Marte? Impossível, segundo a ciência oficial. Mas as imagens estão lá. A NASA nunca confirmou a autenticidade desses vazamentos, mas também nunca as desmentiu completamente. Agora vamos à questão fundamental. Por que a NASA não investiga essas anomalias? Se há dúvida sobre estruturas artificiais em Marte, o procedimento científico seria investigar, enviar rovers específicos para essas áreas, fotografar de múltiplos ângulos, analisar composição, mas não fazem isso. Rovers passam longe de Sidônia. Missões evitam áreas com anomalias conhecidas. Por quê? Explicação oficial. Prioridades científicas. Outras áreas são mais interessantes geologicamente. Mas Sidônia não seria a área mais interessante se a chance de conter estruturas artificiais? A menos que já saibam o que tem lá. E não querem confirmação pública. Teoria. Missões secretas já investigaram. E encontraram algo. Mas não pode ser divulgado. Há rumores não confirmados de que missões militares secretas foram enviadas para Marte.
sondas não anunciadas, rovers classificados, e que essas missões confirmaram estruturas artificiais. Mas tudo foi mantido sob sigilo máximo. Por quê? Porque a informação seria disruptiva demais. Causaria pânico. Ou pior, revelaria que governos sabem de vida extraterrestre há décadas e esconderam. Outra teoria. Corporações privadas estão investigando silenciosamente. SpaceX, Blue Origin. Elas sabem algo que não estão divulgando. Elon Musk fala abertamente sobre colonizar Marte, mas ele nunca menciona as anomalias. Nunca fala sobre Sidônia. Por quê? Ou ele não sabe, ou foi instruído a não falar. E tem o detalhe das coordenadas. Pesquisadores notaram que estruturas anômalas em Marte frequentemente têm coordenadas específicas, latitude e longitude que correspondem a proporções matemáticas, como se fossem marcadores, sinais deixados deliberadamente. Sinais para quem? Para nós? Ou para outros visitantes? A face de Sidônia não é caso isolado. Existem relatos de estruturas similares em fotos de outras missões. Curiosity fotografou o objeto que parece estátua de animal. Mars Reconnaissance. Orbiter fotografou linhas perfeitamente retas atravessando quilômetros de superfície. E todas essas anomalias são sistematicamente ignoradas ou desacreditadas. A comunidade científica mainstream ridiculariza qualquer um que questiona. Chamam de teóricos da conspiração, de pseudociência, mas muitos desses questionadores são cientistas legítimos, engenheiros, físicos, pessoas com credenciais. E eles apontam algo válido. Se não investigamos, nunca saberemos. O princípio científico deveria ser investigar tudo, especialmente anomalias. Mas quando se trata de Marte, há linha que não pode ser cruzada. As fotos da Viking existem. Qualquer um pode acessar versões processadas e ver com próprios olhos. A face está lá. As pirâmides estão lá. As anomalias estão lá. A questão não é se existem. A questão é o que são. E até que a NASA envie missão específica para investigar de verdade, nunca saberemos. Ou talvez já saibam. E o silêncio seja a resposta. Se esse mistério te fascinou, deixa o like e se inscreve. Comenta. Você acha que tem algo artificial em Marte ou é tudo formação natural? Até o próximo segredo espacial que tentam esconder.